a gente pode levantar a mão, mas por enquanto deixa eu começar aqui, viu, Luciano? Daqui a pouquinho a gente conversa com você. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender um pouco aqui sobre essa questão, né, do transtorno do espectro autista. Essa é a forma certa de pronunciar, né? Eu venho pesquisando já, buscando entender um pouco para contribuir. Então, eu acho que é a forma mais correta da gente se referir, né? E aí a gente vai entender um pouquinho a definição e principalmente como ter mais saúde e qualidade de vida, tá? Então, aqui é considerado um transtorno neurodesenvolvimento. Então, é muito interessante, né? Tá aqui, a solução tá por aqui. A gente precisa ajudar o organismo, né, a recuperar bem, a ter um desenvolvimento, né, para que a criança possa diminuir as dificuldades. E nós vamos ver o depoimento aqui, né? Daqui a pouco eu vou falar com a mãezinha, a Nazaré. Muito legal o depoimento dela. Ela já me adiantou algumas coisas, eu fiquei muito empolgado. E eu acredito que você vai gostar também, tá? Então tá aí um pouco, né, para a gente entender é, essa questão. E esse segundo parágrafo aí eu acho muito interessante, porque que eu trouxe aqui, ó, uma infinita de possibilidade de características, tá? Então é muito importante, né, fazer os exames, procurar um médico, isso é essencial, tá? Então, o tratamento oportuno com estimulação precoce deve ser feito em qualquer caso de suspeita ou desenvolvimento atípico da criança. E aqui eu vou chamar a atenção para um caso de uns 15 dias atrás, onde a mãe relatou que a professora comentou que alguns aspectos da criança e a mãe desconsiderou. A gente não deve desconsiderar quem está próximo ali, né? Principalmente a professora, o professor que está sempre com a criança, tem outras crianças ao redor. Então, se porventura o professor, né, esse profissional maravilhoso, né? Que a gente deve muito, professora, a professora comentar alguma coisa do seu filho, leve a sério. Procure entender, ver como que você pode ajudar. Então depois fica tudo mais complicado e mais difícil, né? Aqui tem algumas características, tá? Algumas características, porque, né, infelizmente vai surgindo outras. Nós vamos até conversar, né, com a mãe que nós vamos entrevistar aqui, a Nazaré. Ela vai comentar algumas questões que a criança tinha e como melhorou nesses 4 anos. Mas olha só quantas características, né? Algumas mais fáceis de ser notadas e outras talvez nem tanto, né? Mas por isso a importância, né, de compreender expressões faciais. Olha só, comportamentos também, né? Talvez a criança tenha ali alguma coisa, uma vontade de estar sempre com um objeto específico, né? Mas enfim, tá aí para você de certa forma poder ficar atento ao seu sobrinho, ao seu vizinho e para você também adquirir o seu conhecimento. Olha quantas características, né? Tem cura? Queria muito ser o portador, né, da cura. Agora, uma questão que é unânime é quanto mais cedo a criança obtiver o diagnóstico, melhor, tá? Então, fique atento a tudo isso. Para ocorrer um desenvolvimento saudável, deve haver acompanhamento de profissionais especializados. E hoje tem uma gama de profissionais até oferecido pelo próprio SUS, né, que vai te ajudar, né, ou ajudar alguém que você conhece, tá? Nenhum é igual ao outro, né? No caso da criança ou até do adulto, por isso que o cuidado é individualizado, mas é necessário quanto antes poder procurar um profissional, né? O médico, os profissionais que vão te ajudar. E não é só criança, né? Não, a gente sabe que não é só crianças, tá bom? Aqui tem alguns sintomas também que já são bem difundidos, né? E comove, né? A gente fica comovido com essa situação, porque é muito bom conversar com outras pessoas, interagir com outras pessoas, mas hoje isso está se tornando uma dificuldade. Pode ser por outros fatores, mas por isso é importante a gente ficar atentos, né? Atento às crianças, para que a gente possa o quanto antes diagnosticar, tá bom? Agora, isso aqui é para futuras mamães. Você vai dar atenção aqui? Olha só, níveis altos de vitamina B12 também podem ser prejudiciais em grávidas.
Ah, mas a B12 é bom. É, mas em níveis altos pode ser prejudicial. Olha só isso aqui. Triplicando, triplicando o risco do feto desenvolver autismo. Então, se ambos os nutrientes, né, folato e vitamina B12 estiverem em excesso, o risco de uma criança desenvolver a doença aumenta 17,6%. Ou por, né, vezes, 17 vezes a mais a chance. Então, é esses estudos que as futuras mamães têm que ficar atento, né? Atentas. O pai também, né? Ó, os alimentos ricos em folatos. Todos eles devem fazer parte da dieta diária, todos eles, né? Mas ficar muito atento, né? Então a mãe precisa fazer os exames, né? E ele é essencial para o crescimento celular, promove o desenvolvimento neurológico do bebê. Nutriente é bom para o cérebro, para a imunidade, para a saúde da pele, unha, cabelo, né? Na vida adulta. Mas olha só, é muito importante que esses, se tiverem em excesso, o risco desenvolve. Então, muita atenção, tá? Muita atenção, exames. Você tá no, a mulher que quer engravidar vai entrar no período mais bonito, vamos dizer assim, né? Mais interessante da vida, produzir outra vida. Então, fique muito atento. Ajude outras mães a terem também esse conhecimento. Aqui eu estou trazendo os tratamentos que a maioria das pessoas fazem, tá? O que procura, né, quando tem uma criança, a maioria é isso aqui, certo? Mas então o que que essa palestra vai trazer de diferente? Essa palestra vai trazer algo que você não vai escutar muito em laboratórios, em consultórios, em clínicas de fisioterapias, né, fonoaudiologia. Então, o objetivo nosso é trazer uma visão um pouco diferente do que você, que é mãezinha ou que aceitou assistir essa palestra, talvez esteja acostumado. Então, para isso, é necessário que você abra a mente, compreenda o que eu vou dizer agora com comprovações e vou explicar o porquê e vou trazer um depoimento, para que você veja, entenda, algo que você está desconsiderando, apesar do seu esforço em trazer o melhor para sua família. Do que eu estou falando? Enfim, da maior parte do seu corpo, água. Aí talvez você pense, mas água pode trazer benefícios e muito. Mas a água ela tem que estar adequada e apropriada. É isso que você vai aprender aqui. Agora pare e pense um pouquinho. Vamos voltar aqui, ó. Você faz todos esses tratamentos aqui, tá vendo? Talvez faz até mais. Todos esses aqui. Tudo isso aqui, você cuidou de 30% do corpo, em média. 30%. Os outros 70% do corpo você desconsidera por achar, igual eu achava também, que a água é para matar a sede, né? Só que se ela tiver da forma certa, correta, a água ela é o principal coadjuvante. Por quê? Todo dia, o dia todo, a pessoa está tomando água, né? E essa água eficiente é a melhor suplementação que existe, porque você não toma só um remedinho, toda hora você está tomando água. E nós vamos ver aqui com a Nazaré, vamos ver se ela já está na sala, se realmente é dessa forma mesmo. Ô Nazaré, você já está aqui? Levanta sua mãozinha, por favor. Vamos ver se a gente acha ela aí, ô Fernanda. Nazaré Feitosa, já está aqui. Ativa o seu som aí, por favor, Nazaré. Consegue ativar? Isso, deixa eu adicionar você aqui. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite para você e para Boa todos noite. que estão aí na sala. Legal, já passamos de 120 pessoas lá no YouTube também, o pessoal está chegando. E estamos felizes, viu, com você que está aqui conectado conosco. Então eu estou falando aqui, Nazaré, né, que água traz benefícios no caso das pessoas, né, crianças autistas. Quando você ouviu isso a primeira vez, você acreditou? Eu fiquei pensando, mas água, só água vai ajudar? A gente fica pensando se, apesar de saber que os estudos mostram o quanto do nosso corpo é água, né? Mas a gente fica naquela descrença, gente, água todo mundo bebe o dia todo. Como que uma água vai fazer diferença, né? Ainda mais Olha, quando eu experimentei a água do projeto, que ela é igual às outras.
É mais gostosa, é verdade, mas é igual em todo Então, é lugar. normal. Você que está aqui como nosso convidado, talvez até você é da área, né, médica, você começa a cair em descrédito. Você pensa, não, mas a água é tudo igual. Então, a gente tem a gente acha mesmo, né, Nazaré? Mas conta para nós, como que estava o seu filho antes de conhecer esse projeto? Quais as dificuldades vocês estavam enfrentando? Muitas, viu, Romulo? Muitas dificuldades, porque o meu filho, ele é autista nível 3, portanto é autismo profundo, é aquele autismo em que a cognição é muito ruim, né? Assim, de aprendizado, é um atraso do neurodesenvolvimento propriamente dito, né? No caso do meu filho, em todas as coisas. O desenvolvimento motor dele, né? De coordenação motora, era muito ruim. Ele tinha um equilíbrio ruim. Ele era totalmente curvado para frente. E ele caía assim muito retinho e batia a cabeça. E aquilo nos preocupava muito com a rigidez do corpo dele. Precisava de ajuda para sentar, ajuda para levantar. Ele não subia uma escada, um degrau para dentro de casa, da calçada para dentro de casa, muito difícil. Ele também tinha dificuldade com a questão da alimentação. Ele só aceitava um tipo de alimentação. Ele mamou até os 9 meses sem comer absolutamente nada, apenas mamando, e ainda bem, né, que ele mamava. E a alimentação dele era, quando ele aceitou uma, foi só aquela. E ele não comia carne, ele tinha dificuldade com as verduras, com as frutas, né? Suco, Deus me livre, ele só tomava um suco que era de limão, que ele chegava assim para ele e ele não recusava, somente o suco de limão. Isso para a mãe é muito preocupante, porque a criança com tanta dificuldade de desenvolvimento, com a alimentação precária, então o desenvolvimento fica mais difícil, né? Mais E difícil. ele também é não verbal, né? Como é a maioria dos autistas nível 3, eles são não verbais, né? E imagina a preocupação, está sentindo alguma coisa, você não sabe onde é, não sabe falar, e a gente era tudo novo para a gente, entendeu? Então ficou muito difícil. O Hilário tinha muita dificuldade. Né? E o Hilário na escola, Nazaré? Como estava ele ali na escola, no aprendizado? No início, ele ia para a escola somente pela convivência com outras crianças, o socializar, né? A criança aprende por olhar, ver as outras crianças. Mas como no caso dele, ele não dava, assim, no início, muita atenção para os coleguinhas. Apesar de que ele tinha facilidade nisso, porque desde pequeno, contato com muitas pessoas, né? Então, ele tinha algumas crianças que ele queria brincar, mas por essa dificuldade de não poder sentar sozinho, nem levantar sozinho, mesmo para o cuidador era difícil colocar ele em contato com as outras crianças. Então, ele tinha muita dificuldade na escola, não aceitava merenda, não come sozinho, né? Era muita dependência mesmo de quem É, está na escola, da bondade dos professores, cuidadores e assim por diante. é verdade, ainda bem que a gente tem esses anjos aí que ajudam no dia a dia, né? Ô Nazaré, essa questão da escola, houve uma dificuldade dele aprender, por exemplo, escrever o nome dele, alguma coisa assim? Ah, ele não conseguia, porque ele tinha muita aversão ao livro, o papel. Preto e branco para ele não significa nada. Ele não conseguia segurar no lápis, ele não tem coordenação fina, não tinha a coordenação fina, né? Então ele nem conseguia segurar o lápis direito. A gente ensinou para ele um jeito adaptado, mas que ficava muito dificultoso. Teria que segurar na mão dele, e ele não suporta que segure a mão dele por mais de 3 segundos. Então, você imagina a dificuldade que é, né? É, mãe, guerreira. Parabéns, viu, Nazaré, por esse cuidado junto com seu esposo, a família. Só mais uma questão que eu gostaria de comentar aqui. O intestino dele, como era? O intestino dele era outra dificuldade para mim, como mãe, principalmente, porque se o filho não estiver fazendo tudo certinho, a mãe não consegue nem se alimentar direito, muito menos dormir, né? Então, o Hilário, ele tinha o intestino preso, ele demorava, às vezes, até 3 dias sem ir ao banheiro, sem fazer as necessidades dele.
E aquilo me deixava muito preocupada. Eu tinha que ficar insistindo com o suco de laranja, que, como eu já mencionei, ele não gosta, né? Não gostava, e ficar disfarçando as verduras, os legumes, para que ele pudesse ter ali umas fibras que pudesse ajudar ele, né? E chegava às vezes até deixar de alimentar ele com a quantidade de alimento que fosse suficiente, com medo porque ele já estava com a barriguinha muito cheia. Eu fazia massagem na barriguinha dele e eu via que tinha fezes duras, né, na barriga, o que às vezes dificultava muito. Ele segurava muito assim o pezinho da barriga. Acho que ele claro, né, se sentia incomodado, com certeza. Com certeza, com toda certeza, né? Fernanda, você chegou a mudar a configuração aí Tem como colocar no módulo? Deixa eu só ver aqui, peraí. Orador, talvez você deixou em galeria, eu gostaria de deixar em orador, porque aí lá no Zoom fica como orador, tá? Aí fica só eu e a Nazaré no YouTube. Depois você dá uma olhada lá, ver se tá certo. Então, todas essas questões o Hilário estava enfrentando, a mãezinha também, né? Porque não é fácil tudo isso. E claro, olha legal isso aqui, pessoal. Você sempre fez a recomendação médica, né? Você fazia o que era recomendado, né? Sim, tudo que os médicos diziam para que eu fizesse para melhora do funcionamento do intestino dele, do corpo, tanto os pediatras como os terapeutas, né, quando a gente começou a fazer as terapias com ele, todos me perguntavam e ficavam muito preocupados com ele, né? E principalmente com a questão quando ele tinha algum problema de saúde, como os sintomas gripais, né, que é muito comum nas crianças, pelo contato e tudo mais. Então era tudo muito preocupante. Eles me ensinavam direitinho o que fazer e eu fazia certinho, mas as dificuldades elas continuavam as mesmas. Olha só, aí ela conheceu esse projeto que eu falei para vocês, que é 70% do corpo. Aí ela não acreditou muito, que é normal, né? Eu tô há 19 anos e as pessoas realmente no início ficam meio assim. Mas escutem agora com atenção como o Hilário começou a melhorar, porque ela não deixou de fazer nada. Ela continuou indo no médico, tudo normal. Mas começou a cuidar de 70% do corpo. Começou a dar uma água eficiente, que vocês vão entender mais daqui a pouquinho. Mas conte os benefícios do Hilário após o momento que você introduziu também esse tratamento, por favor. Os resultados com o Hilário nos deixam muito animados. Às vezes eu fico até emocionada de ver o quanto que ele mudou. Primeiro, na rigidez do corpo, né? A rigidez do corpo dele foi melhorando. Quando eu fazia massagem no pezinho dele, parecia que tinha muitos pontinhos durinhos, e esses pontinhos foram desaparecendo. E depois o Hilário ficou com a facilidade de subir nas coisas, né? Ele conseguia subir no sofá, descer do sofá. Quando eu vi meu filho sentar sozinho, se levantar sozinho, eu falei, eu nem acredito que isso está acontecendo, gente. E aí ele foi melhorando lá na escola. Quando ele era chamado, ele olhava para a pessoa que estava chamando ele, né? Aí ele ficava um tempinho esperando, porque todos eles têm que ter esse tempinho, e ele vinha atender a pessoa que estava chamando ele. E aqui em casa a gente também. E o intestino, né? Eu, assim, agora falando dessa parte do intestino, eu fiquei assim, gente, ele está conseguindo fazer direitinho todos os dias, né? O humor dele melhorou, a pele dele, a atenção dele e o sono, gente. O sono do dia, que não tinha o sono do dia. Aí ele passou a dormir durante o dia também, pela tranquilidade, por aquela calmaria da gente estar junto, né? Poder estar interagindo com ele. Ele começou a dar mais atenção. A coordenação motora dele melhorou como um todo, tanto a grossa dos membros inferiores e superiores, e agora, para nossa surpresa, o Hilário está desenvolvendo a coordenação fina, segurando o lápis, e já consegue fazer uma letra de um tamanho aceitável, né? Porque antes era assim, segurando, e o tamanho da folha do caderno. Agora ele fica. O tempo de espera dele para receber uma instrução melhorou. O olhar,
ele mantém o olhar por tempo suficiente para receber uma instrução, receber um comando, ou até mesmo um modelo que ele possa imitar, e ele repete aquele modelo direitinho. E ele é apaixonado por música. E agora eu consegui colocar ele na terapia de música, né? Tá com a musicoterapia. E o instrutor dele lá, da música, ficou bobo. Ele pegou um instrumento musical chamado ukulele, né? E fez o gesto, aí entregou para ele e falou: sua vez. Ele pegou e fez o gesto idêntico do professor nas cordinhas lá do instrumento. Foi uma coisa assim que ficou todo mundo emocionado lá no instituto, aonde ele faz a terapia dele. Que legal, Nazaré. Então, aquela dificuldade que ele tinha de sentar e prestar atenção, depois desse projeto, ele conseguiu dar mais atenção, como você disse, né? Esperar toda a ordem, né? O comando ser dado. Isso aí você notou que a água trouxe essa questão. Isso, a gente percebe que a cognição dele melhorou muito, porque ele na escola ele consegue ficar sentado bastante tempo. O tempo que era de 5, 8 minutos, nunca 10, né? Agora chega a 20 e até meia hora sentado. A última vez, a última terapia, a última da fono, ela testou ele 30 minutos sentado, dando atenção às instruções. E ele ficou, atendeu aos comandos dela, obedeceu aos modelos dados, né? Quando ele é convidado a imitar, e ele consegue interagir nos ambientes onde ele está. Nós ficamos emocionadíssimos de ir numa pizzaria, o Hilário sentar, e aí, como se ele soubesse fazer isso, aquilo da vida toda, ele segurou o celular com uma mão e com a outra ele conseguia colocar o garfo na pizza e colocar na boca. Eu não filmei porque o celular estava com ele, mas está filmado na mente. O meu filho mais velho ficou olhando e ele ficou sentado, ele participava da conversa por nos olhar. Ele, mesmo ele assistindo alguma coisa, que ele não fica o tempo todo, né? Ali uns 5, 10 minutos, e aí ele participando da conversa e só levantou no final, quando ele terminou de comer. Aí ele foi lá, deu uma olhada nos brinquedos, testou e voltou e sentou novamente. A minha nora disse assim: Dona Nazaré, é quase inacreditável o que a gente está vendo, não é? Eu falei: sim, Que para legal, que bom. 4 anos atrás, para o que a gente está agora, é quase um sonho. E a gente fica muito, muito feliz. Eu lembro bem no início, né? Quando a gente começou a construir esse projeto juntos, né? E você realmente comprou essa ideia. É, e hoje você poder voltar aqui 4 anos depois e mostrar como o Hilário, né, desenvolveu. E gente, olha só, isso aqui é mais uma ajuda. Ela, você viu? Ela tá, continua fazendo as terapias, incluiu a música. Isso que tem que ser feito. Só que agora ela está cuidando e vocês vão entender como a parte neurológica, né? Esse projeto ajuda muito e ajuda lá no intestino. Eu perguntei para ela como está o intestino do Hilário. Por quê? O intestino funcionando todos os dias, como está aqui agora, você acabou de ouvir, vai afetar aqui. Mas nós vamos entender isso aqui daqui a pouquinho. Nazaré, o nosso tempo está se esgotando, mas assim, e a mãezinha? Teve resultado? O papai, a irmã, irmão, né? Irmã, né? É, irmã, todos nós. A minha história da alergia já é bem conhecida, acho que acredito que algumas pessoas já devem até se lembrar de tanto que eu sofria com alergia. Agora eu consigo me alimentar, consigo ir para os lugares, ficar tranquila. Tudo sob controle. Fiz recentemente, tem uns 20 dias, exame sobre densidade óssea por estar já na menopausa, né? E, para minha surpresa, o doutor olhou para mim e falou: Olha, Nazaré, pode parar de se queixar, você não tem nada. Olha, você não tem nenhum problema nos seus ossos. É incrível, como ele falou assim, que até parece jovem, né? Não é com a minha idade. E eu fiquei muito feliz com isso, né? De saber que eu estou bem, que a minha saúde vai bem, graças a Deus, a do meu esposo também. Está feliz que os cabelinhos brancos estão ficando pretinho de novo. E a minha filha, que tinha anemia, né? E agora não tem mais, agora ela está corada, fica se exibindo, agora que não precisa mais ficar o tempo todo disfarçando
os lábios branquinhos, né? Porque agora é coradinho, graças a Deus. Então, a gente, no geral, a gente está muito bem. Então, a gente só tem a agradecer esse projeto, ele ajuda a família como um todo e na saúde como um todo, porque são as informações. Eu sempre me lembro, você falando aí do intestino, o doutor Cleuber Borges, ele falando que o intestino é o segundo cérebro, que o nosso estômago é o segundo cérebro, né? E que a gente tem que cuidar dele. E aí a gente viu que tem mesmo uma ligação muito forte. Quanto mais você aprende sobre isso, mais vontade a gente tem. E esse projeto maravilhoso, ele dá instrução de todas as formas. A alimentação do Hilário é toda planejada, porque se a gente quer resultado, tem que trabalhar, né? E tá dando Tem que certo. trabalhar. E você está de parabéns, sua família toda. Vocês compraram a ideia, hidrata o Hilário do jeito certo. Você está se hidratando, assim como seu esposo, a filha. Enfim, todos fazendo do jeito certo. O resultado é isso, porque não é milagre, é esforço. E a gente sabe que Deus abençoa pessoas esforçadas. Então, parabéns por ser essa mãe dedicada. Parabéns a toda a família. Um forte abraço ao Hilário, viu? Certo. Que legal, que bom. 4 anos. 4 anos. Ah, deixa eu só fazer uma última pergunta, Nazaré. Tem como você ativar o microfone aí? É sobre questão dos remédios do Hilário. Nesse período, aumentou, diminuiu nesses 4 anos? Como que fica essa questão? Rômulo, o tratamento medicamentoso com o Hilário não funcionou. Não funcionou com vários testes. Ele tem aversão mesmo ao remédio. Os resultados são assim aversivos. Ele não, o corpo dele não aceitou nenhum dos remédios. Foi trocando Respiridona, Neuleptil e aí vai. Não deu certo. Ele no final da tarde, quando faltava assim 1 hora para ele tomar o remédio novamente, ele ficava sentado no sofá com lágrimas descendo aqui. Eu acho que ele se sentia muito mal, ele tinha taquicardia, de um ponto minha filha mais velha, minha filha, ela disse, mãe, não dê mais esse remédio ao Hilário, não faz bem para ele. E nós paramos com os remédios, eu falei com a neuropediatra dele, e ela me perguntou, e agora, o que você vai fazer aí? Eu falei, achei uma alternativa, doutora. E expliquei para ela o que era que eu tinha encontrado. Ela disse, olha, vocês fizeram um investimento maravilhoso, a resposta está aqui na minha frente, porque eu estou vendo o Hilário, ele tirou um papel da impressora e falei, filho, põe de volta, rapidinho. E ele pegou, ela ficou emocionada, ela ficou literalmente com lágrimas nos olhos do Hilário, pegar o papel, colocar de volta lá na impressora e sair de lá de onde ele estava. Que obediência de comando, que rapidez, porque ela viu antes e aí viu naquele momento. Ela disse, não, esquece isso, deixa os remédios. Só se for mesmo um caso de uma crise mesmo, mas graças a Deus isso até agora está afastado qualquer ideia disso acontecer, né? Legal, Nazaré. Muito obrigado. Eu sei que é corrido para você, mas você tirou um tempinho mais uma vez, né, para me ajudar aqui, para ajudar todos nós. Forte abraço, minha gratidão sempre, viu? Precisar, você sabe que eu estou aqui à disposição. Forte abraço, Nazaré. Obrigada. Eu tenho muito a agradecer a todos, né? Esse povo estudioso aí desse projeto continuar levando essas informações, porque tem ajudado muita gente, muito mesmo. E nós somos muito agradecidos a todos. Valeu, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Gente, ou não é um relato, uma experiência que revigora? Talvez a gente não consegue imaginar que é uma atividade que eu gosto de fazer, me colocar, tentar, né? Me colocar nessa família, nessa mãe, esse empenho, essa vontade de ajudar, mas ela estava desconsiderando 70% do corpo. Olha o empenho dessa mãe. Aí a mente, ó, até a médica teve que admitir. É isso que a gente quer, fazer parte da solução, levar saúde e qualidade de vida, porque você merece, a sua família merece. Pouco se fala, ou talvez você nunca nem vai ouvir falar o que eu estou dizendo aqui, o que eu vou começar a dizer aqui. Então, preste atenção. Talvez você já até ouviu falar em outras vezes, mas preste atenção. A repetição é sempre importante. Por que que melhorou? É isso. Por quê? A gente tem que entender isso. Então, vamos lá. Daqui a pouco nós vamos entrar na questão do intestino. Pesquisa novíssima, tá? Novíssima. Mas eu quero explicar por que que a água ficou mais eficiente.
O Hilário sempre tomou água, sempre. Igual você que está aqui como nosso convidado, você sempre tomou água. Mas há 20 anos atrás, eu entendi que a água, ela tem que entrar por um orifício muito pequeno, a membrana celular, entrar lá no núcleo celular. Sabe o que que acontece? Dá uma olhada aqui, ó. A água, ela tem nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Então você está tomando água, só que a água está de que forma? Parada. Por que que o Hilário não estava tendo resultado? É porque ele não tomava água? Não, ele tomava. A Nazaré tomava, o esposo, a família, só que era uma água que tinha cluster. Olha só, toma água, mas nem todas as moléculas entram, é poucas. Porque essa molécula grande não adentra as células e aí não leva nutrientes, hidrogênio e oxigênio para dentro das células e também não recolhe o lixo celular. Agora, olha só como essa água aqui agora está mais leve. Ó, quebrou os clusters. É a mesma água. A água está parada lá no meu filtro. Pensa aí, está parada no seu filtro. Seja qualquer filtro. Você pode ter um filtro aí feito, melhor filtro que existe. Como que a água está? Parada. É uma água boa, filtrada, ou você compra um garrafão de 20 litros, é uma boa água, mas ela está parada. Então, você precisa fazer com que a água fique leve. Olha só o que esse projeto fez. Eles foram no principal centro de controle de qualidade no Brasil, que é referência, Falcon Bauer. Olha a dureza da água, 9,9. O que que é isso? É essa água pesada, com cluster. Olha só qual a água foi para 1,5. Ou seja, ela ficou 6 vezes mais eficiente. Lembra que eu falei lá que a melhor suplementação que você tem é a água. A água ela consegue entrar nas células. Bisturi não vai lá na célula. Nenhum tratamento vai na célula, é só a água que vai lá na célula levar o nutriente. Então eu vou te apresentar essa tecnologia, mas preste bastante atenção. Esse aqui dura a vida toda. Não, isso é música. Um dispositivo que dura a vida toda. Ou seja, a Nazaré vai ter esse tratamento para a vida toda, para ela e para a família dela. Você jamais troca. Não tem contraindicação. Esse foi analisado pelo Instituto Falcon Bauer, que é um instituto alemão que tem sede no Brasil e comprovou que é o único que consegue quebrar esse cluster, fazer a hidrólise, a dissociação. E esse outro aqui libera minerais na água. Então eu tenho uma água extremamente leve, rica em nutrientes, que vai alimentar o núcleo celular, fazendo com que ele desenvolva bem as atividades que ele tem. Vamos entender? Então você viu que a água ficou leve. Agora, o que que essa água faz? Muita gente sofre de alergia. Depois você pesquisa aí qual que é a indústria que mais arrecada. Está lá no top 3. E aí, o que não se fala é como resolver a alergia. Então, gente, deixa eu te contar, nós temos enzimas no nosso corpo. Você viu que a Nazaré tinha alergia? O próprio, o próprio filho dela, o Hilário, tinha alergia? Por que que resolveu? Um organismo limpo, que vai levar os nutrientes para as células, vão fazer as enzimas funcionarem bem. Nós temos milhões de enzimas, todas precisam funcionar bem. Só que agora tem minerais, sangue limpo, oxigenado, porque esses dispositivos, eles oxigena o seu sangue. Isso é vida. Mas para acontecer isso, o seu colesterol foi embora, seu triglicérides foi embora, os seus rins estão funcionando melhor. Você que tem pedra nos rins nunca mais vai ter pedra nos rins, porque não é o excesso de cálcio, é a falta de magnésio. Olha, ninguém fala isso, né? Aí você nunca mais vai sofrer com pedra nos rins. Agora tem que fazer direito. Se faz mais ou menos, não vai adiantar. O fígado vai resolver, o fígado, a gordura no fígado vai embora. E o seu intestino? O seu intestino vai funcionar todos os dias. Então, o que que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou mostrar para você quão importante, e aí a gente finaliza esse essa questão de um projeto extremamente leve. Olha só, suplementação importante. Humor e comportamento, vitamina D.
tá? Olha só. Não altera a rotina da pessoa, não tem contraindicação, todos podem fazer uso. Estudo traz a importância da vitamina D para as crianças, para as pessoas que têm o transtorno, mas o fato importantíssimo é a vitamina D entra no nosso corpo na sua forma inativa. Para que as enzimas metabolizem esse elemento de forma correta, é necessário, viu só? Então você fica lá, de frente ao sol. Deixa eu te falar, você tem que ficar para o sol, mas com as palmas da mão assim, viu? Ó, beleza? Assim, deixa o sol bater na sua mão. Mas aí a vitamina D entra e para você ter mais eficiência, você precisa de magnésio. E esse dispositivo aqui, ó, vai liberar minerais, magnésio, cálcio. Mas quem tem pedra nos rins, o magnésio libera o cálcio. Quem tem artrite, artrose, desgaste, o magnésio segura o cálcio. Lembra que a Nazaré foi no médico, o médico falou: não, você está com a estrutura óssea de criança, de adolescente, de jovem, né? Que ele falou, de jovem. Entendeu o que que é o conhecimento? Agora, todo copo com água você vai pôr esse mineral. Então, você vai tomar o solzinho, ou você vai suplementar uma vitamina D, mas você vai ter um gerente para fazer com que essa vitamina, ou acorda, vamos aí, ó, preciso de você aqui. Isso agora você vai ter em todo o copo com água. Então, é fundamental para a ativação da vitamina D. Mas vamos entender mais. Olha só a parte do cérebro. Ômega 3 é essencial para o desenvolvimento e funcionamento do cérebro, o que vai ajudar a melhorar o comportamento social e a comunicação de crianças e adultos. Não foi isso que a gente viu? A Nazaré comentando? Agora, qual mineral que vai potencializar o ômega 3? Entende? Então, o ômega 3 ele pode competir com outros suplementos, atrapalhando a sua absorção. Então, o melhor é ingerir ele com o gerente, com o magnésio que vai pegar ele e fazer com que realmente o corpo responda ao estímulo da vitamina D e do ômega 3. Aí sim você vai estar fazendo uma suplementação para essa parte tão importante. Vamos continuar, vamos entender. Olha só isso aqui. O intestino tem um papel fundamental em todos os indivíduos e ele tem que funcionar todos os dias. Talvez você vai encontrar aí na internet, né, gente que fala assim: ah, pode funcionar um dia sim, um dia não, tá bom. É para que esse bom se a gente pode ter o excelente? Então vamos funcionar todo dia o intestino, como você viu a Nazaré comentando aqui do filho dele. Aí, quando funciona todo dia, você vai aumentar a imunidade. E sabe qual que é o principal anticorpo do seu sistema de defesa? Aí você vai falar, vitamina C é o principal, que mais me ajuda. Ajuda sim, entre outros fatores, ajuda. Mas a imunoglobulina, que é o principal anticorpo contra infecções, é só se você tiver com o sangue oxigenado, limpo, hidratado. Ninguém fala, né? Mas aqui você aprendeu sobre isso. Vamos continuar. O nosso intestino necessita de 1 litro de água por dia. Falando pessoa adulta, né? 1 litro de água por dia. Aí você fala, ué, mas quanto de água que eu tenho que tomar? Então, ó, cada pessoa vai receber uma receita, você que está aqui como nosso convidado, tá? Receita. Cada pessoa vai ter uma receita. E agora a água 6 vezes mais leve e rica em minerais, o bolo fecal fica pastoso, os movimentos peristálticos funcionam, você vai ao banheiro todo dia. Ah, mas eu tenho a síndrome do intestino irritável. Eu vou no banheiro 5 vezes, então vai equilibrar. Lembra as alergias que vão embora? Seu intestino vai ser mais irritável. Síndrome de Crohn, isso tudo vai normalizar. Você vai começar a ir no banheiro 1 a 2 vezes, você ganha peso, melhora a imunidade, seu organismo fica mais forte. Então, ó, vai procurar o equilíbrio. Ah, mas você falou da pressão, eu tenho pressão baixa. Da mesma forma, vai procurar o equilíbrio. Então, como eu disse, estimula todo o movimento, né, involuntário do intestino. Então, você vai ter um trânsito intestinal acontecendo diariamente. E aqui vem uma questão que está mexendo no âmbito acadêmico, médicos já estão antenados com isso, e eu vou trazer para você entender o porquê, que eu acho que o conhecimento que ajuda, né? Então, aqui, ó, a microbiota intestinal é um conjunto de micro-organismos. Habitam o nosso intestino. Desempenham funções vitais como a digestão, síntese de vitaminas e o fortalecimento do sistema imunológico. Evidências novíssimas, isso é do ano passado,
estou trazendo para você, que eu gosto muito de ler, eu acho e trago aqui. Sugerem que a disbiose da microbiota intestinal influencia o sistema nervoso central através do eixo intestino-cérebro. Existe esse eixo. A medicina sabe que um intestino que não funciona bem danifica todo o processo acima dele e aqui também. E aí vai ter um impacto no comportamento e neurodesenvolvimento. Lembra a dificuldade que o Hilário tinha? Tinha, porque agora o intestino funciona bem. Mas vamos continuar. Isso acontece quando há uma redução de bactérias benéficas e um aumento de espécies prejudiciais, o que pode causar sintomas digestivos como inchaço, gases, prisão de ventre, diarreia e também afeta outras funções do corpo, como a imunidade e a saúde mental. Intestino tem que funcionar corretamente. Toda doença, ou ela começa ou ela termina no intestino. Você já ouviu isso? Então, olha só, você está suplementando a criança ou o adulto. Você mesmo talvez não tem, né, não tem o autismo. Você está cuidando, mas se você não cuidar da hidratação, tudo fica prejudicado ou você tem um resultado pequeno. Mas vamos entender, ó, agora nós vamos ver como ajuda. Uma água eficiente vai ajudar justamente na função da disbiose intestinal. Aí você vai ter um bom funcionamento do trato digestivo, vai auxiliar na eliminação de toxinas, porque o intestino que não funciona bem, ele volta para a corrente sanguínea. Aí aquela coisa que tinha que ir embora, volta a sujar seu organismo. Cara, é muito legal quando a gente passa a entender. E aí a desidratação vai prejudicar o equilíbrio. Aí vai favorecer o quê? Bactérias ruins. Repara para você ver, pessoas que tomam pouca água, a conta chega. Uma hora a conta chega. É dor pelo corpo, é falta de sono. Ah, vamos falar do sono? Esqueci, hein? Tem que falar do sono. Por que que a pessoa dorme? Dorme bem, né? De forma profunda. 20% da nossa circulação está nessa parte aqui do cérebro. 20%, ó, a quantidade. Então, se eu tenho um sangue limpo, eu vou ter mais oxigênio e nutrientes. E aí vai ajudar os neurotransmissores a funcionar bem. Entre eles, o GABA e a melatonina. A melatonina regula o sono. E o GABA faz você dormir profundamente. Dormir é essencial e não é remédio que tem que fazer você dormir, não, viu? É você fazer com que teu corpo estimule os neurotransmissores. E a água é o principal. Com toda certeza é o que faz as pessoas voltar a ter um sono reparador, tá? Faltou a explicação do sono. E para finalizar, você está bem hidratado, extremamente leve, mantém um ambiente intestinal hidratado, que é essencial para crescimento e prosperidade dos micro-organismos benéficos para a microbiota. E se ela estiver funcionando bem, vai afetar a saúde mental. Quer dizer, afeta tudo, né? Mas o assunto aqui é esse. Mas a saúde mental. Pessoas com mal de Alzheimer, você não tem noção a qualidade de vida que as pessoas passam. Porque 80% do cérebro é água. Aí a pessoa passa a ter uma vida mais tranquila, mesmo tendo já sido diagnosticado com o mal de Alzheimer. Mal de Parkinson, da mesma forma, a pessoa tem a qualidade de vida. Não estou falando cura. Eu estou dizendo ter uma condição de vida melhor. Porque por toda a vida a pessoa desconsiderou que 70% do corpo é muito importante. E toma água quando quer matar a sede. E água é muito mais do que isso, tá? Olha só, devido a essas importantes funções do sistema nervoso, o mineral que eu comentei para vocês já é essencial porque potencializa a prevenção e o tratamento de distúrbios. São diversos estudos, muitos. Você pode pesquisar aí que você vai ver. Ajuda na depressão, na ansiedade, ataca. Ele é conhecido como calmante natural. Por isso que ele é essencial nesse projeto. Tá? Ele dura 3 anos, né? O outro dura a vida toda. Você só vai pôr na água filtrada. Meu Deus, é só tomar água, né? Não altera a rotina, a água todo mundo toma. Então, eu trouxe aqui para finalizar uma informação desse instituto, junto com a Universidade de Pequim, comprovaram que o aumento do mineral magnésio no cérebro vai aumentar a capacidade de aprendizagem. O que que o Hilário está fazendo? Aprendendo mais.
Memórias espaciais, memória de trabalho e as memórias de curto e longo prazo. É ou não é fantástico? E essa semana, agora quase na hora de começar aqui, eu recebi sobre crianças que nascem ali, né, com pé torto congênito. Então, esse projeto, como você viu, ajuda na musculatura, se você tiver aqui até hoje, até agora, né? E assim, a gente sabe que existe já um tratamento eficiente, né? Mas é importante você hidratar a criança para evitar outros problemas e ajudar nessa questão muscular do tendão. A maior parte do músculo é água. Pessoas que sofrem com câimbras nunca mais sofrem com câimbras fazendo uso desse projeto. Então, eu não tenho um depoimento específico sobre o pé torto congênito, não tenho. Mas eu tenho vários, nós temos vários depoimentos de pessoas que melhoraram de várias patologias, como esclerose lateral amiotrófica, eh, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de doença de Wilson, onde os rins ele segura, né, o, o cobre e a pessoa fica vegetando. Enfim, pessoas que têm um desmaios constante, recuperar. Então eu acredito muito que vai ajudar muito na recuperação, na regularização dessa questão da pessoa, da criança, né, que tem o pé torto congênito. E evitar outros problemas, tá bom? Então aqui, ó, eu já falei, não vou aqui, eu já falei sobre essas questões aqui, né? Muitas pessoas têm problema no baço, né? Então vai ajudar a diminuir as toxinas, pulmões, rins, quem tem problema respiratório, né? Se você usa bombinha, pode jogar fora, viu? Daqui a pouco você vai jogar lá fora, porque é impressionante como ajuda. Então, o que que você deve fazer? Porque, olha, nós estamos falando de 70% do seu corpo. Te provei que água tem diferença. Então, você pode ter na sua casa a melhor suplementação que existe, porque água você toma o dia todo. Não tem contraindicação. Todos, inclusive seu pet, deve usar. Suas plantas devem usar essa água. Você merece, a sua família também merece. Então, fale com a pessoa que te convidou. E aí você tem uma decisão a tomar. Qual água você vai levar para sua querida família? A que não hidrata, que é só matar a sede? Ou uma que realmente pode ser um coadjuvante na busca da sua saúde, tenho certeza que você vai querer uma água mais eficiente. Então, cada pessoa nós acompanhamos por 60 dias, fazemos uma ficha de pesquisa de saúde para ajudar não só o Hilário, lembra? Ajudamos a família toda? Então, vamos ajudar toda a sua família. Tá? Então, faz uma ficha de pesquisa, entende o cenário que está a sua família. Passamos uma receita de como tomar água do jeito certo, a quantidade e acompanhamos por 60 dias. Esse pacote completo, você vai falar com a pessoa que te convidou, tira todas as dúvidas. Eu estou de plantão. Se você quiser entender um pouco mais, ficou com alguma dúvida, que o meu mineirês talvez não foi muito eficiente, talvez eu comi algumas palavras, né, dona Fátima? Pode acontecer, porque mineiro a gente gosta de comer umas palavrinhas. Eu estou, ó, palavrinhas, estou à disposição, caso você queira, né? O pessoal sabe aí meu contato, tá bom? Ó, intolerância à lactose é alergia. Então, você vai começar a tomar. Você é mineira? A Liliane falou, ó, leite, pão de queijo, pizza. Ah, meu Deus do céu, é bom, né? Não come todo dia, mas é bom. Mas aí é aquele negócio. Como você tem uma enzima, a lactase, que não desenvolve, né? Você tem alergia, intolerância à lactose. Dentro de 45 dias fazendo certinho, vai aos poucos fazendo o teste. Talvez seu organismo pode responder tão bem que você pode recuperar antes, mas dá um prazo aí, tá? De uns 30, 40 dias para você começar a tomar. Como que ela chama? Liliane. Liliane, aí você vai matar a saudade. Talvez tenha algum alimento aí que você não come mais, ou gasta muito dinheiro, né? Com remédio para evitar a intolerância, né? E poder comer um pouquinho mais. Você vai ver como sua vida vai melhorar. E aí, dormindo bem, tendo mais energia, intestino funcionando bem, sangue
na viscosidade correta, coração trabalhando aliviado, isso é sobrevida. Você merece, tá? Vamos falar aqui com a Vera Nilza, que levantou a mão. Ativa seu microfone, por favor, Vera Nil. Vera Nilza. E eu vou pedir depois, pessoal, 5 minutinhos que eu quero me despedir de você, tá? Eu quero explicar aqui, mas deixa eu falar aqui. Vera Nilza, Boa noite. boa noite. Tem alguma dúvida? Posso te ajudar? Eu estou dando ao meu pet que ele está com dificuldade para beber essa água. Antes ele bebia da outra, essa ele não quer beber de jeito nenhum. E eu estou dando a ele azeite de oliva que o veterinário mandou. Aí, duas perguntas. Eu queria saber sobre o magnésio. Tem como eu dar magnésio